Olá! A nossa pós-TV DHNet Direitos Humanos agora continua na cidade de São Paulo, né? Estamos em pleno Bexiga. Amelinha, eu comecei meu namoro com uma ex aqui na Bela Pizza, viu? Está num lugar interessante. Estamos aqui na rua Coração da Europa. Que devia ser Coração do Bexiga. Então, com a Amelinha Teles, né? A Amelinha, a gente sempre teve uma relação muito estreita em função de Emanuel Bezerra dos Santos, que daqui a pouco eu vou ter que falar. Mas nós estamos aqui, Amelinha, fazendo uma gravação com você, que a gente vai botar num canal específico nosso, que vai ser o canal de Messi Albuquerque, né? Então, eu gostaria primeiramente que você, digamos, dissesse rapidamente quem é a Amelinha Teles e logo depois você falasse um pouco. Você chegou a conhecer Messi? Se não conheceu Messi, você ouviu falar de Messi? Porque no meio disso tudo, em um mundo com muitos homens, você começa também a ver Wanda Sidhu, a Noblar, né? M. Moreira, Messi Albuquerque, quer dizer, são pessoas muito invisíveis, né? E eu acredito que esse nosso projeto de colocar diante o acervo de Messi, que começa com os diários, depois com as cartas e o material de cunho político, né? A gente, de alguma maneira, a ideia é soltar para o meio do mundo para quem quiser que pegue, né? Então, Amelinha, fala um pouco de você. Você veio de Minas, né, Amelinha? Eu sou mineira, sou Amelinha Teles, agora vai completar aí os 60 anos do golpe militar e no final do ano eu faço 80 anos. Eu sou militante comunista de muito tempo. Eu comecei a militar filiada ao Partido Comunista quando eu tinha 15 anos de idade, né? E dali para frente... Qual a tua cidade de Minas? Eu nasci em Contagem. Sou nascida em Contagem. Região metropolitana ali, né? Região metropolitana. 18 quilômetros de Belo Horizonte. Na verdade, é mais um bairro de Belo Horizonte do Aí que... veio de Minas até que ano? Não, eu fiquei até praticamente um ano depois do golpe. Em 1965 eu saí. Saí porque eu já era processada. Logo no golpe eu fui processada comecei a ser processada pela Justiça Comum e depois passaram para a Justiça Militar. Porque no começo do golpe, eles ainda não tinham definido quem ia para a Justiça Militar ou para a Justiça Comum. Eu comecei na Justiça Comum, mas acho que não enquadrava bem aquele Código Penal, não tinha um artigo lá para me incriminar, então eles puseram na... Fazer política estudantil, o que é que você fazia? Eu fazia política, sempre fui da política periférica, nas ocupações, né? Ali, eu morava em Belo Horizonte, na verdade, né? Porque Contagem é Belo Horizonte. Eu trabalhava no Barreiro de Baixo, que é um bairro de Belo Horizonte. Contagem está aqui, o Barreiro de Baixo está aqui. Eu trabalhava na Manes e trabalhava muito ali naquela região industrial, que era onde eu morava. E ali tinha muitos terrenos vazios que esse pessoal que vinha da roça mesmo, que era naquele tempo, era a roça. Eles vinham da roça para morar na cidade, para ver se conseguia emprego. Eu fazia as ocupações. E teus pais mexiam com político ou não? Meu pai era sindicalista. Meu pai foi sindicalista em Santos, né? Porque é interessante que eu nasci em Contagem, com 4 meses eu fui morar em Santos, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, tanto é que a minha irmã nasceu em Santos, né? Ela é santista. O pessoal fala, como é que uma nasceu em Contagem e outra nasceu em Santos? Que é tão longe, assim. Mas é por causa disso, por causa do trabalho. Meu pai veio trabalhar como portuário, era dos sindicatos portuários. Então, eu aprendi a lidar com o sindicato. Eu tinha 6 anos, 7 anos de idade. Porque quando o sindicato era invadido pela polícia, a reunião era na minha casa. Então, meu pai, eu tinha 7 anos, ele me punha sentadinha aqui, você fica aqui,
quando você vê polícia, você corre lá e avisa a gente. E aí eles pulavam para o outro terreno atrás para fugir da polícia. Então eu fiz muito isso para sindicalista, sabe? Fazer as reuniões que eram feitas na minha casa, lá em Santos, lá na Vila Matias. E depois que eu fui para Minas, meu pai virou ferroviário. E tanto é que eu casei com o César, que era ferroviário, né? Ele era presidente dos sindicatos ferroviários do estado de Minas quando eu casei com ele, em 1965. E aí nós tivemos que entrar para a clandestinidade, porque eu comecei eles começaram a... Primeiro, no meu caso, eles me sequestraram, levaram para o quartel. Mas você já estava ligada a alguma sigla, algum Não, partido? eu era do Partido Comunista. PCB. Eu fui do PCB e depois, quando teve o racha, eu fiquei no PCdoB. Eu fui dos dois, entendeu? A turma de João Amazonas. O racha é o PCdoB, né? E aí, aliás, quem me levou para o PCdoB, quem me convenceu, também um que foi assassinado pela ditadura, que é o Lincoln West, que era um grande camarada, muito sério, muito responsável, uma pessoa que ninguém fala dele, mas ele era ali do Rio, família toda ali do Rio. E eu não vejo ninguém falar dele, mas ele foi uma grande figura, viu? Assim, nessa história política do Brasil, ele merecia um lugar mais destacado. Aí vocês vêm para cá. Aí eu não, vou para o Rio, eu vou morar no Rio. Meus filhos são cariocas. Aí eu tenho meus filhos na clandestinidade, vou me dedicar à imprensa clandestina. Então, eu sou rádio escuta, eu faço o jornal junto com meu marido. Meu marido também é da direção regional do estado do Rio de Janeiro, do PCdoB. E eu não vou para a direção regional, eu vou direto para o aparato da imprensa, que é ligado ao Comitê Central, entendeu? E aí eu sou rádio escuta, eu sou... O que é rádio escuta? Rádio escuta, talvez hoje ninguém saiba, né? Mas... Ou saiba, não sei. É aquele rádio de polícia? Você ouve, não, rádio escuta, no meu caso, né? Você tem um bom rádio e você ouve noticiários no mundo inteiro e você destaca tudo que se refere à luta revolucionária no mundo inteiro. Naquela época se chamava luta revolucionária, que agora é luta de resistência, é luta democrática, mas naquela época não tinha o Vietnã, que era forte, né, nessa luta, eu acho que o Vietnã naquela época era o mais importante, a luta mais destacada. Rádio Pequim? Então a gente ouvia a Rádio Pequim, a Rádio Tirana, a Rádio Central, Havana, a Rádio Moscou. Central de Moscou. A gente ouvia essas rádios que eram transmitidas várias vezes em português e em espanhol. Eu ouvia português e espanhol. Ele era transmitido em vários idiomas, né? E anotava, eu era taquígrafa, então eu anotava tudo que falasse do Brasil, era minha responsabilidade, anotar e passar para o Comitê Central. Isso dava muito trabalho, porque os militares faziam interferência na transmissão, então vinha cochear, barulho, tinha hora que você não conseguia ouvir nada, daí você tinha que ouvir, no próximo horário vai ser tal horário, às vezes, então você tinha que ficar dedicada praticamente o tempo todo a isso, né? Porque você ouvia várias vezes, vamos dizer, 6 horas da manhã, tá bom, vamos ouvir 6 horas, você tem que levantar cedo e ouvir lá. Às vezes 10 horas da noite está ótimo, 11 horas, porque durante o dia eram os piores momentos que eles faziam muita interferência, mas também você tinha que ouvir durante o dia, às vezes, tentar pelo menos um trecho, né, alguma coisa assim. Eu trabalhei na imprensa clandestina até a minha prisão, em 1972, que é a grande prisão, porque quando eu fui sequestrada lá em Minas, levada para o quartel, eu e a Crimeia, que depois eles fizeram uma besteira, porque nem tinha lugar para mulher lá,
em E 1960. antes da prisão, o que é que você fazia? Antes eu trabalhava, né, Sempre em comunicação. Não, eu trabalhava comunicação. Eu era professora eh, na Companhia Siderúrgica Mannesmann, que é uma grande, na época tinha 10 mil trabalhadores. E, inclusive, eu estudava alemão, porque lá se falava alemão, né? Assim, os chefes tinham um nível de funcionamento lá que era só em alemão. E eu trabalhava lá praticamente o tempo todo, e à noite eu fazia reunião com esse pessoal da ocupação, dava aula, porque o que eu sentia é que faltava alfabetização, muito para o pessoal, e o pessoal queria entrar na MANES, todo mundo falou, nossa, ela é da MANES, eu também quero, porque a MANES pagava bem, metalúrgico naquela época eu ganhava melhor. Né? Eu, quando deu o golpe, gente, que 6 famílias ficaram famintas, porque não tinham, os homens tinham, ou entraram na clandestinidade, ou foram pegos pela repressão, e eu sustentava 6 famílias com meu salário, fora a minha, porque meu pai foi detido ou sequestrado, sequestrado, né, porque nada era legal, né? De 9 de abril, quer dizer, o golpe foi. Não, 9 de abril não, foi antes de 9 de abril. O golpe foi de 31 para o dia 1º. O golpe começou em Minas Gerais, o golpe militar. É importante dizer isso, porque foram as primeiras tropas que saíram às ruas. Mourão. O Olímpio Mourão. Então, meu pai ficou ali. Meu pai, naquele dia, não saiu de casa. Quando ele saiu no outro dia, que não era mais, eles decretaram tipo um feriado, para ninguém ir para a rua, né? Quem fosse para a rua era preso. Então ninguém foi, ou evitou de ir, né? Aí no outro dia começou não me lembro agora exatamente se é 3 ou 4 de abril, retomaram as atividades de trabalho, o mercado começou a funcionar, né? Aí, então, meu pai foi preso. Ele foi para a ferroviária, onde ele trabalhava, e foi preso. Foi pego. E ali ele ficou desaparecido, de abril até setembro de 1964. Então, esse período todo, ele não tinha salário, era o meu salário sustentando as 6 famílias e nossa família nesse período. E é interessante que eu estou respondendo ao IPM, que eles chamavam de IPM. Foi nesse processo que eles me levaram para o quartel para responder ao IPM. Eu até expliquei para o Coronel Grossi, que era o comandante dos IPMs, né, que instaurava esse inquérito, e eu disse para ele, mas eu trabalho e moro no lugar que vocês conhecem, não precisa ficar aqui no quartel. Para que vocês fizessem, me chamam lá. Francamente, né? Porque eu estava deixando de trabalhar. E quando eu cheguei no meu serviço, ele viu que era besteira mesmo. Se ela sair daqui, não sabe para onde. Era muito controlado, né? Toda a população. Esse SNI, que é fundado em 1964, na verdade, ele já vem funcionando antes, no governo de João Goulart. Não com esse nome, mas os quartéis controlam as pessoas. Eu me lembro que meu pai foi intimado a comparecer no quartel antes de 64, antes do golpe. Você vê como é que era a situação. Em Minas foi muito acirrada, a repressão foi muito pesada. Eu acho que no Brasil inteiro, mas ali foi, que eu me lembro que eu estava lá, né? E aí, então, o meu chefe lá na Companhia Siderúrgica Mannesmann, que era o Dr. Celso, ele me chamou e falou, olha, você está sendo investigada. O dia que eles te indiciarem, nós vamos te demitir. Nós vamos te demitir. Por enquanto, você é suspeita, mas na hora que eles te indiciarem, nós vamos te demitir. E foi exatamente o que aconteceu. Eu fui
indiciada no dia 13 de fevereiro de 1966. Foi aí, 13 de fevereiro de 66. Quando foi no dia 18 de fevereiro de 1966, eu sou exonerada da Manassu. E aí eu vi que não tinha. Aí você, seu nome sai no jornal, você fica queimada ali naquele pedaço, você não consegue mais inserção no mercado de trabalho. Aí eu falei, bom, o que me resta? Ou eu vou para a clandestinidade, ou eu vou embora do país, porque aqui eu não vou ter mais espaço para fazer o que eu estava fazendo, que é sustentar as famílias, que é apoiar o pessoal das ocupações e tudo mais. Aí então eu fui para o Rio de Janeiro, lá para o Rio de Janeiro, eu fui lá, entendeu? E eu fui para o Rio de Janeiro e lá eu fiquei até 1969. Depois eu fui, depois do AI-5, né? Porque o que aconteceu? Com o AI-5, é outra ditadura dentro da ditadura. Piorou. Aí piorou muito. O que era ruim podia ser pior? Podia, foi, né? Então, eu, como gente da imprensa, eu era da imprensa. O que eu tenho que fazer na imprensa? Você tem que comprar tinta para imprimir, você tem que comprar papel para imprimir, você tem que comprar stencil para você tudo bem datilografar. controlado, esse controlado. Tudo controladíssimo. E o Rio de Janeiro é um... Spray nem falar, hein? Não, spray não. A gente fazia aquele de cera, né? Aquele bastão de cera para fazer as pichações, né? Mas o material da imprensa era muito controlado, tanto no Rio quanto em São Paulo, quanto acho que no Brasil inteiro. Mas em São Paulo tinha mais diversidade, tinha mais lojas. Então eu compro um papel aqui, aí eu vou comprar tinta lá na loja no outro. Dava trabalho. Gente, eu fazia isso tudo de ônibus. Eu não tinha carro, não. Às vezes, tinha um companheiro que tinha carro e que me dava, combinava quando era muita coisa, que eu vou ter que juntar aqui. Então, vamos combinar e vamos. Todo mundo, vou com você. Mas, então, em São Paulo você tinha mais margem para aquisição desse material necessário para a imprensa. Sem dar muita bandeira, né? Sem queimar, né? Sem se queimar. Outra coisa que eu fiz muito, eu e o César, né, nós fizemos muito, foi apoio à guerrilha, né? Porque para montar a guerrilha, que eu não sabia o lugar da guerrilha, eu sabia que partido ia fazer a guerrilha. Você está falando do Araguaia. O partido só fez na Araguaia. Ele tentou em outros, mas ele só fez na Araguaia. Lá na Araguaia, que era guerrilha, já em 1966, eu estou falando de 18 de fevereiro de 1966, eu sou demitida. E aí, praticamente em seguida, não sei se era carnaval ou não, eu já vou para o Rio e fico lá. Em fevereiro de 1966, eu vou ficar até 1969, tá? No Rio de Janeiro. E nesse período e depois até 1972, que é quando eu vou ser finalmente presa pelo boicote, né? A gente tem que cuidar também, além da imprensa, cuidar do material da guerrilha. Então eu tinha que comprar, por exemplo, eu não sabia onde era guerrilha, mas eu tinha que comprar lanternas, pilhas, que era mandado para um. Eu tinha que comprar, às vezes, sapatos, aquelas botas, tênis, né? Tinha uns Vandam, né? Uns Vandam. Era grande. Nossa, era dificílimo. Nem 44 não cabia no pé dele, entendeu? Então, e tudo isso você tinha que administrar junto com o Comitê Central. Medicamento, muito medicamento, e armas também, né? Então era uma coisa complicada. Nós trabalhamos ali em situação. A logística era como é que fala? Tinha muitas ideias, muitas necessidades, mas pouca gente para operacionalizar tudo isso.
Então, por exemplo, uma pessoa da imprensa não podia estar fazendo isso. Imprensa é imprensa. Logística lá da guerrilha é outra coisa. Mas acabava que sobrava para nós, entendeu? Sobrava porque não tinha tanta gente. Aí você ficou mexendo com isso até ser Em preso. 1972, 28 de dezembro de 1972. Então, eu vou ser sequestrada aqui na Loefgrin, né, na rua Loefgrin. Ali tem um prédio da PAI, que é a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, que chamava assim. E ali, o que aconteceu na nossa prisão? Eram umas 6 horas, umas 5h30, 6 horas, e o Daniele, que era o dirigente... Lá é Nicolau Daniele. Carlos Nicolau Daniele, né? Que era o dirigente do Esse foi assassinado da sua filha? Foi. Isso foi 7-2. Hein? 7-2. Ele está falando de 72. O Carlos Nicolau Daniele, ele estava muito preocupado, porque os pontos que ele tinha que fazer não aconteciam, as pessoas não iam. E aí ele ficou sabendo, mas ele não falou comigo. Eu sentia o clima, que ia ser a última tentativa. E aí o César tinha saído do sanatório. Olha só, 1972 foi um ano dificílimo para mim, porque o César ficou tuberculoso. Tuberculoso, ele foi internado. E quando é dezembro de 1972, ele sai do sanatório, porque naquela época a tuberculose tinha que ser internado. Os medicamentos, enfim. Hoje acho que está cheio de tuberculose por aí, né? Mas naquela época era assim. E aí, então, o que acontece? O César sai, aí o Daniele fala assim: vocês não querem me dar cobertura? Que é um casal, vocês são um casal para me dar cobertura nesse ponto. Porque às vezes a gente fazia isso. Então, nós fomos de uma forma muito cautelosa, porque a barra estava pesada e já tinha estourado a guerrilha do Araguaia, né? Ela estoura no dia 12 de abril de 1972. Eu estou falando de dezembro. Neste ano de 1972, a gente começa... por isso que eu perguntei, porque ele estava sendo noticiado no Araguaia. Já estava no ar e matando gente. Já tinha matado a Maria Luz Petit, a Helenira de Souza Nazaré, né, já tinha sido morta, o Kleber, o Bergson, que é lá do Nordeste, né, do Ceará. Crimeia sai de lá quando? A Crimeia sai de lá... A sua irmã Crimeia? Ela sai de lá, ela deve sair de lá em agosto. Ela chega aqui em São Paulo no dia 12 de setembro de 1972. Ela chega na minha casa. E chega muito doente. Nossa, até com leishmaniose, com malária. Aquele tempo ali eu tive que aprender a ser enfermeira rapidinho. Ela que era enfermeira? Ela era enfermeira, mas ela tinha febre de 40 e tantos graus. E grávida. Então ela falava comigo: compra esse remédio. E eu tinha que dar injeção, tinha que dar remédio. Foi um ano bravo. E o César internado. E eu com 2 crianças pequenas, entendeu? E tentando responder às necessidades da imprensa clandestina. Voltando à prisão, você vai dar a cobertura. Aí eu vou dar a cobertura. Nós damos a cobertura. Ele vai tranquilo. Eu falei: não, acho que está tudo certo. E nós pegamos o carro e viemos para cá. Ali bem perto da PAI, ali tem até um parque infantil, uma escola infantil. E nós falamos: a gente espera lá. Aí você volta, né? Nós vamos embora. Só que quando nós chegamos ali, nem bem chegamos, assim, não chegamos a frear, não. O pessoal da UBAN, mas eu não sei quantos homens vieram assim de nós com metralhador. Terroristas berrando.
Sabe, foi um horror. Eles cercaram o carro todo. Quando a gente olha para trás, tem um outro carro. Quando você olha para frente, está cheio de carro. De repente, você vê um Opala verde com uma sirene e eles arrancam a gente do carro e jogam a gente dentro desse carro e o Daniel está preso. Aí vocês ficam presas, você fica presa com o Daniel. Aí, eu, César e o Daniel. Aí esse carro pega ali a 23, sobe ali para a Rua Tutóia, né? Já entra no boicote ali na Tomás Carvalhal, tem aquele portão, já entra. Você já foi Quanto lá, tempo né? você passa lá, menino? Lá eu acho que passei 48 dias. Aí lá o negócio foi barra pesado. Ah, lá é o... E eles me chamam de inferno, né? Você sabe onde é que você está? Está no inferno. E eles chamam de inferno, né? Então ali foi... o carro entrou esse Opala verde, nessa sirene. E eles falando que é peixe grande, não sei mais o quê. Então, o Ustra, que estava comandando, que eu não sabia que era o Ustra, fiquei sabendo depois, na hora, eu vi que ele era o comandante, isso sabia, porque ele que estava zoando, gritava lá, ele chama um monte de homem. Ali todo o carro entra cheio de homens. E os homens, que são os torturadores, eles pegam o César e o Daniel e esquecem de mim. Porque eles têm um problema com mulher muito sério, né? Eles têm um problema. Ou eles não veem, ou eles veem coisa que não tem, entendeu? Eles têm um problema. Aí eles não me viram, assim, quer dizer, não me pegaram. E eu estou vendo o comandante, que é o Ustra, que depois que eu vou saber que é o Ustra, dando ordem. Terrorista, leva para dentro, leva não sei o quê. E eles arrastando o Daniel e o César, mas espancando os dois assim, terrivelmente, entendeu? Eu cheguei para o Ustra, falei, o comandante, vai deixar fazer essas barbaridades aqui? Aqui é o Exército Brasileiro, vai deixar? Eu tenho aqui essa frase, Exército Brasileiro, que eu falei, eu fui condenada por essa frase, porque eles não tinham nada para me condenar. Concretamente, não. Não tinha nada. Aí, E ele virou para mim, assim, com as costas da mão, foda-se, sua terrorista. Ele fez assim comigo e me jogou no chão. Eu caí, porque eu fui. Eu tinha bem menos quilos que eu tenho hoje, né? Você imagina. Aí eu fui pro chão, aí os caras, pega essa terrorista, guerrilheira, terrorista, assassina. Ele me chama de assassina, me catando, e aí eles me empurraram tudo lá para dentro. Chegou lá dentro, hoje aquele foi até desfigurado, né? Mas ele era assim, tem um corredor, só uma escada, aí tinha 2 salas de tortura, e lá embaixo tinha uma sala de tortura. O Daniel estava na sala de tortura, né? Porque eu passei por uma escada e já vi. O César estava lá na outra sala, porque você já ouviu os gritos das pessoas. Aí eu fui para outra sala. Eles deviam estar ouvindo meus gritos, né? Aí era das torturas. Eu fui torturada, exatamente assim, torturada fisicamente, assim, de levar choque na vagina, no ânus, umbigo, seio, boca. Eu tinha gente, também com meus filhos, né? Aí a frase famosa, né, Janaína? Então, como é que se pode? Porque quando eu vi o corpo, era só eu, mas eu entendi por que eu tinha falado isso. Aí, então, eu fiquei... Oi? Você fala comigo? É porque eu estou dando entrevista. Você vai querer assistir? Acho que não é legal, não. Então vai, então. Porque ele está gravando ali, por isso que atrapalha. Tá? Porque senão... Bom, aí, enfim, eu fiquei fisicamente sendo torturada
até o dia 13 de janeiro, do dia 28 de dezembro até o dia 13 de janeiro de Sem parar. 1973, sem parar. E numa dessas vezes, eles me tiraram da cadeia do dragão. Eu já me lembro, mas eu saía desmaiada. Eu fui estuprada na primeira noite pelo Lourival Gaeta, que tinha lá o codinome de Mangabeira, né? Lá no boicote. Enfim, tudo isso acontecendo. E um dia eles, não sei se eles fizeram de propósito ou por engano, o Marechal, que era um dos carcereiros, chamando o Marechal, ele me levou para a sala e o Daniel estava morrendo. Por isso que eu assisti. Eu vi por isso. Ele chegou a falar, esboçar uma conversa com você, Daniel, eu estava. Não, ele estava morrendo. Já estava morrendo, estava saindo sangue pelo nariz, pela boca, pelo ouvido. Sabe? Ele estava assim, ó, sério, assim, não tinha condições. E ele estava nu, mas ele tinha tentado puxar a calça para pôr a calça de novo. Então, eu vi bem aquela calça que ele foi preso, era aquela. A barriga desse tamanho, porque ele era muito magro, ele era. O apelido dele era mosquito elétrico, porque ele era muito nervoso, muito agitado, ele era desse tipo e muito magro. Então, ele estava caído, assim, praticamente morto. Sim, estava morto. Né? Então, ele não falou comigo. Eu sei que o César ouviu ele falando uma das vezes. Eu vi os militares que vinham me torturar falando, você vai fazer igual aquele outro lá, você não vai falar? Porque aquele outro lá fala, eu sou comunista, mas não falo. Isso não é, ele não quis dizer nem o nome dele. Isso o militar falando comigo. Que era, acho que o doutor José, tinha o capitão Lisboa, tinha, que uns eram delegados de polícia, outros eram militares, enfim, aquele bolo, né? Eles comentaram, mas eu não ouvi. O César viu duas situações do Daniel. Uma é que ele estava morrendo, mas estava vivo ainda, César vivo. E eles puseram um cigarro, ele era um fumante, terrível. Puseram o cigarro na boca e aceitou. Aí eu falei, mas só vamos acender o cigarro se você falar. E ele falou, não fala. Eles tiraram o cigarro da boca. Esse foi um. E a outra vez, eles abriram a mão do Daniel e jogaram lá. Porque aquilo é uma dor que César sentia, a dor dele, né? E você não fala, então você vai ter suas mãos queimadas. E assim foi, né? Eu fiquei sendo torturada até o dia 15 de janeiro, até o dia 13 de janeiro, e eu vou te falar uma coisa. Isso ficou gravado para mim muito grande, porque antes de acontecer eu chamava ponto, né? Você no ponto, o que aconteceu? O João Amazonas, ele falou assim, vamos marcar pontos alternativos. Se o Daniel não for, você vai. Então, eu tinha ponto com o João Amazonas no dia 30 de dezembro. Você tem informação quente que os caras não sabiam. 5 de janeiro, 10 de janeiro e 15 de janeiro. Eu me lembro bem, no dia 13 eu falei, bom, agora só falta mais um e eu aguentar, né? Eu tenho que aguentar no dia 15. Aí quando foi no dia 14, eu marcando isso na minha cabeça, minha preocupação era, vai que eu não aguento e abro um ponto aqui. Você entendeu? Um ponto. Tudo que eles queriam. Com o João Amazonas? Com o João Amazonas. E eu jurava para eles que eu não conhecia esse João Amazonas. Eu fiquei muito ligada nisso,
Porque no dia 14 eles me ameaçavam, eles avisavam, né? Assim, eles sempre falavam assim, ó, não lava a cabeça, não, que você vai levar muito choque na cabeça, cabelo molhado. E eles falavam isso. Então, eu estava na dúvida. Eu não posso molhar a cabeça. Olha, come pouco, porque hoje essa noite você vai para o horário. E eu ia mesmo, eles levavam, então, para você dormir, para você, enfim, tem uma série de manifestações. E o que acontece? Quando, no dia 14, eles fizeram toda essa ameaça. Você vai, você não quer abrir, você vai, não sei o que, papai. Sempre insistindo na região Amazonas. Eu tinha falado também com você. Eu sei de nome, vocês estão falando, eu sei quem é a pessoa dele, eu não sei. Mas eu tinha que escrever. Sempre eu tinha ido na minha casa, assim. Mas a gente tem que fazer assim. Não tem jeito. O desânimo, que a gente tem que mentir na hora, né? Ou pelo menos ignorar. Aí, quando foi dia 14, eles fizeram toda aquela ameaça, mas não me levaram para o nada. Quando foi dia 15, também fizeram ameaça, fizeram horrores. A ameaça funciona para é necessário, porque seu corpo já está tão estruturado que ele reage desse jeito. Né? Você fica com. Você fica. Você fica com seu corpo, assim, fisicamente abalado, desestruturado, só com ameaça. Porque você sabe o que é aquilo, você sabe o que é cadeia dragão, você sabe o que é apanhar de palmatória. Eu levei tanto soco no rosto, que eu tinha um rosto deformado. E ainda, até hoje, eu sofro. Eu tenho um problema aqui no canal, porque eles me deram tanta porrada que o canal fechou. Bom, conclusão. Eu não abri nesse ponto e passou. O dia 15 passou. O dia 15. Mas já deu uma animação. Passou o dia 15, não. Então, o tempo todo eu ficava assim, nesses dias que eu fui torturada. Na tortura, você fala, gente, eu posso morrer logo, né? Eu vou morrer. Tá? Quando você tirava você da tortura, foi na serra, você estava mole, você bebia uma água, uma coisa assim. Enfim, você queria viver. Ia viver e queria morrer. Ia viver e queria morrer. E depois do dia 15 eu fiquei bastante apreensiva, para saber o que ia acontecer. Eu vi as pessoas sendo torturadas, eu ouvia torturas. Né? Meus filhos ficaram ali uns 10 dias, ali dentro do boicote. Eles tiravam 5, 4 anos. Eles tiravam à noite, parece, essa impressão que eu tinha. De dia eles vinham, de noite eles tiravam. Eu nesse estado todo. Não, olha, foi terrível, foi terrível. E assim, no dia 14 de fevereiro de 1973, eu fui transferida para o DOPS. Eu fui transferida no mesmo camburão que estavam o Genuíno, o César e eu, eram nós 3. Eram nós 3, no dia 14 de fevereiro. E quando nós chegamos lá no DOPS, que eles puseram a gente no elevador, mandaram para o 5º andar, nós chegamos lá no 5º andar, eu vi vários caras torturados, muito torturados. Eu acho que eles mataram aquelas pessoas, mas não eram dos nossos militantes, mas eram pessoas que eles mataram. Ele tinha o Esquadrão da Morte também, né? Eles levaram a gente na sala do Fleury. Não sei, até hoje eu me pergunto, por que o Fleury? Mas já tinha sido interrogado, torturado, massacrado. Eu acho que é uma forma de intimidade. O Fleury ficava olhando nossa cara, encarando, perguntava qual que é seu nome. Outro nome. Olhava assim. Aí pegou a mãe, põe na cela, manda para a cela. Aí cortamos na cela. Aí, no dia 14 de fevereiro,
Até o dia 22 de junho. E a sensação que teve depois do dia 15, sabendo que tinha passado essa questão do ponto com o João Amazonas e pelo menos. Ai, eu fiquei muito grilada, né? Eu tinha a sensação, ao mesmo tempo, boa, né? Pô, não entreguei a companhia, né? Por outro lado, eu ficava assim, mas como é que eles sabiam, né? Não sabiam? Minha impressão que você tem? Eles sabiam que era mais ou menos assim, ou toda a organização tem esse comportamento. Eu não sei, porque é muito estranho, né? Mas não é isso estranho. tudo. Alguma coisa sabe. Eu lembro que você me falou em algum momento que quando houve a questão da anistia, João Amazonas, quando voltou, o que foi que ele disse? Ele disse, eu vou para a casa da Amélia, né? Ele foi. Ele falou que a única pessoa que ele confiava era a Amélia. Ele foi para todos os pontos. Foi. Ele me contou que foi para todos os pontos. Eu falei, não é possível. Eu quase morri. Foi quando ele falou isso. Eu falei, gente, eu não sabe o que é tortura. Esse homem não sabe. Porque se soubesse, como é que você vai em todos os pontos? Você vai num ponto, ainda que fosse no dia 30, que podia não estar ainda, caiu a ficha, né? Mas no dia 5, eu falei, ó, que isso? Tinha quantos pontos? Tinha 30, 5, 10 e 15. Era 4? Ele foi a todos os 4. Ele falou para mim que foi. Por isso que ele confiava em mim. Ele foi nos 4 e ele não foi preso. Aí você fica preso até quando, Amelinha? Eu fiquei passando mal quando ele me falou isso, sabe? Quer saber? Eu fiquei passando mal. Aí eu fiquei no dia 22 de junho, ele sempre falou isso, que foi a última vez que eu vi Edgar aqui em Duarte. Para mim, Edgar, se bem que o Adriano escreveu depois, não sei. Mas eu vi o Edgar e o Edgar chegou a falar para mim, não no dia 22, ele falou uns dias antes, que ele ia ser morto pela repressão. Porque ele tinha descoberto que o Cabo Anselmo era da polícia. E eu vi um dia ele sendo torturado, levantado, sabe aquele barulhão, um monte de homem ali? Não, eu não vi, eu ouvi. Porque eu estava na cela e ele ali na carceragem, eles levaram ele na carceragem, dizendo que o que ele sabia era uma questão de segredo de Estado, por isso ele tinha que morrer. E eu perguntei, e ele falou rapidamente, porque ele cantava o hino nacional, ele cantava o hino da Marinha, ele cantava várias coisas, né? E aí ele falou desse segredo. O cara lá gritava, você está mexendo com coisa muito grave, você está mexendo com segredo de Estado. O cara batia no meu. Eu não vi o cara, mas foi no DOPS. E depois, quando eu saí, dia 22 de junho, eu fui transferida para o hipódromo. É pena que a gente não tem tempo para falar tudo que acontece, porque eu queria mais falar até dos advogados, para da Mércia. Sabia que eu não falei dela, né? Vai ter falar, mas é bom encerrar esse pedaço. Esse pedaço que eu vou ser transferida para o hipódromo, logo em seguida, aí eu estou incomunicável, aí eu passo a estar comunicável. Eu perco a incomunicabilidade. Eu saio da incomunicabilidade. E aí, então, eu vou para falar com o advogado, faça alguma coisa, chama Edgar aqui Duarte, o moço que está lá no DOP, se é que eles vão matar. Quem era o advogado? O advogado que eu falei, Virgílio Enei Lopes, né? Virgílio Lopes. Você passa a ter comunicação quando você vai para o hipódromo, ou já lá no... Não, no hipódromo. Hipódromo. Eu falei. Aí o advogado foi correndo lá na auditoria pedindo um habeas corpus. Não funcionava o habeas corpus, né? Mas você pediu para dizer, tá lá, eu quero ver. Para garantir. Aí o juiz mandou, sei lá, um ofício qualquer para
o DOPS, e o DOPS respondeu que não tinha as presas lá. Não tinha, não existia as presas. E aí nunca mais se foi notícia, né? Aí você solta, aí começa. Não, eu não estou solta, não, estou no hipódromo. Aí quanto mais é tempo? outro presídio. Aí como é que foi lá no hipódromo? É uma outra história. Mas quanto tempo? É outro presídio, é outra história. Aí depois eu vou para a Casa do Egresso, que é aqui no complexo Mas continua no hipódromo, do Carandiru. Continua no hipódromo, mas você já está como presa, mas aí já não tem mais tortura. Não, só vejo tortura nos outros. Isso aí, esse pedaço público que eu estou contando para vocês, o pedaço mais que eu vou, esse livro que eu acabei de fazer, não é 60 anos. Qual o título? Ele chama Cela 3, a Cela das Mulheres. Esse é o nome do livro. Né? Ele está... Esse livro é o contos, principalmente a partir do DOPS, da Cela 3, por isso que tem esse nome. São 15 contos. Então, tudo isso eu estou falando no livro, né? Não, tudo isso que nós estamos falando, não. Estou falando no livro outras coisas. O livro é meio ficção, é uma outra coisa. Eu, no livro, é claro que eu que escrevo sobre mim mesmo, mas eu tenho outro nome, você entendeu? E aí eu vou falar um pouco da Casa do Egresso, o que é isso, vou falar do hipódromo, o que é isso. Eu vou falar. Tem um ou dois contos que acontecem no hipódromo, tem acho que um conto que acontece lá na Casa do Egresso, que são 15, mas a maioria é da Cela 3, entendeu? Quando eu fui para o hipódromo e fiquei um tempão lá no DOPS, a torre já estava sendo desmoronada, né? Que era para fazer o metrô. E ali é uma estação de metrô, né? Tiradentes, já estava no processo de construção do metrô. Então não existia mais. Eu gosto de explicar bem isso, porque muita gente acha que eu estava presa junto com a Dilma Rousseff. Eu falei, não, gente, eu não estava. Por duas razões. Primeiro, que já não existia aquele lugar. Segundo, que a Dilma entra em 69 e sai em 72 da prisão. E eu entro em 72, no final do ano, entendeu? Então, não, e pelo que você fala, por 2 meses de diferença, você não estava com o Luiz Maranhão no DOPS, no DOI-CODE. 2 meses de diferença. Você sai em fevereiro. Na minha prisão, quem está é o Ricardo Maranhão. Ricardo Maranhão, Vamos Cecília Maranhão. Deixa perde o raciocínio. Vá seguindo o teu raciocínio. Não, a gente está no hipódromo, continue fazer o relato contínuo. Eu não vou falar mais do hipódromo, nem do Casa do Egresso, mas eu saí lá, o dia que eu saí da prisão, eu saí junto com a Eleonora Menefute, que depois foi ministra da Dilma. Morou lá na Paraíba, não foi eu? Morou na Paraíba, e já está lá na Paraíba. Voltou? De férias, não, de férias. Ela mora aqui. Mas continue, o hipódromo, como é que fica? Então, não, o hipódromo é muito interessante, mas aí vocês vão ler o livro, tá? Tá bom. Então, próximo passo. O próximo passo que eu acho que eu tenho que falar para vocês são 3 questões. A primeira é parabenizar vocês por trazer uma advogada de preso político a público 60 anos depois do golpe. Vocês trazem a Mércia Albuquerque. Eu acho que isso é de uma importância que nós vamos talvez só perceber daqui a alguns anos, né? Mas trazer esse diário é um sentimento, uma experiência vivida por uma profissional, certo? Que era também militante da causa. Você leu bem direitinho. O que é que você sentiu disso tudo? Como é que eu falei? Ele me encheu a minha alma, sabe, esse diário, porque eu estou escrevendo justamente
um pouco das minhas memórias em ficção e em fatos reais. Então, isso me traz o clima da época. E acho que ela tem pega, um valor e histórico, o período que ela pega, é 73, 74, é tudo junto, né? Então, que é justamente o período que eu estou na cadeia, 73, 74, que eu vou atuar inicialmente, e acabo atuando por muito tempo, na Comissão de Familiar de Mortes e Processos Políticos. Você entendeu? Então, quer dizer, eu acho assim, eu quero saudar o Centro de Memória de Natal, Rio Grande do Norte, Direitos Humanos, porque eu acho assim, é um gesto enorme, uma contribuição enorme para a história desse país, que é uma história apagada, que não há interesse nenhum em que essa juventude conheça a história. Né? O que a gente está vendo que as referências em relação aos valores democráticos, à Constituição, aos direitos humanos, elas perdem nesse emaranhado de confusões, e vocês trazem essas referências de uma forma muito humanizada, né? Porque é uma pessoa sentindo, sofrendo, vivendo e valorizando o advogado, porque muitas vezes as pessoas veem advogado, principalmente advogado naquela época, na ditadura, como pessoas meramente burocratas, que fazem um ofício aqui, que olham uma lei aqui. E todo mundo malha advogado, né? Não, isso vai malhar sempre, mas você vai continuar malhando. Mas eu estou dizendo assim, esse valor... Não, e Mestre aprendeu a costurar as pessoas para... Vamos por parte, olha só. Eu acho que tem um detalhe, que o livro de Mestre, a gente aqui, é um reencontro. Porque, de qualquer maneira, quando começa, é isso que eu acho que a gente pode começar a pegar você na militância dos familiares. Né? Quando começa a Vala de Perus e entra o nome Emanuel Bezerra dos Santos, foi o momento em que nós nos conhecemos. Né? Quer dizer, foi todo o processo que vai por você, passa por Amparo, todo aquele grupo sobre isso aí tudo. E a gente, naquele momento, a gente não entendia muito isso. Né? Então, quer dizer, eu vinha muito aqui, ia muito lá em Amparo, e a gente começou a entender. E eu lembro que você, e tem uma coisa bem interessante, que você sempre salientou, que é o seguinte: de todos os grupos de direitos humanos, um que tinha o nome Centro de Direitos Humanos e Memória Popular era o nosso, que já mostra mais ou menos o rumo que vai tomar. Né? Mas colocar o seguinte: no momento que eu estou aqui conversando com você, depois de ter recebido 20 anos atrás o acervo de Messia, isso aqui, na verdade, é uma grande construção coletiva que um grupo, de qualquer maneira, né, todo mundo está um pouco irmanado. Né? Quer dizer, teve que entender, aprofundar a questão de Emanuel para chegar aos outros casos. Né? Você lá em Natal, você lá em São Bento, eu lembro você com aquela bandeira na mão, que era um lance que tinha tombamento da Prefeitura de São Paulo, mas eu lembro você, nunca esqueci, você andando, a gente saindo de uma cidade para outra e você dizer: eu merecia ver isso. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi o esquema de Emanuel Bezerra dos Santos. Então, primeiro eu quero saudar vocês pela publicação do Diário da Mércia, uma advogada, uma pessoa dedicada à causa. Né? Para mim, ela teve uma atuação como profissional, mas mostrou assim, quanto ela tinha de identidade com aquela causa. A defesa da justiça, a defesa dos direitos humanos. Né? Então, era mais que uma advogada. A segunda questão, vamos falar então dela, que é a questão da Vala de Perus. Porque nós temos assim, os marcos na história, nessa busca pela verdade, pela memória, pela isso justiça. Você já saindo da prisão na resistência. Nós já saímos da prisão construindo isso. Né? Em 1974,
a gente vai conviver com o maior número de desaparecimentos de militantes. O gás é uma grande farsa, que muita gente da esquerda embarcou, mas, na verdade, ele, com aquela política de distensão e lenta e gradual, ele estava desaparecendo com os nossos militantes, com os nossos companheiros, com as nossas companheiras. Você vai pegar a lista, aliás, no ano de 1974, nós não temos nenhum morto oficialmente falando, né? Tudo desaparecido. Porque tinha as mortes oficiais com versões falsas, né, da polícia, mas tinha a notificação da morte. Em 1974, não, estamos desaparecendo porque nós é que falamos. Aí que eu vou sentir a experiência do Edgar Akin Duarte, que eu nem imaginei, eu não acreditava que ele, depois de 3 anos preso, eles vão desaparecer com você, não é possível, não vão. Entendeu? Aí que eu, em 74, que eu começo a ver que a farsa, a violência, a truculência da ditadura é muito maior de tudo que eu já tinha vivido, que não era pouca coisa. E aí você da Comissão de Familiares, e nós vamos estar lutando pela anistia, nós vamos estar lutando pela ação, que essa ali que vai vir em chuva ali, na Cajaneira, que eu estou vendo. Eu vou ver a nossa luta pela anistia, nós vamos ver a anistia libertando presos políticos, trazendo exilados de volta, e os nossos desaparecidos nem sequer uma questão de coisa. Não se fala, não se trata disso. Ali houve uma divisão, eu digo, dentro da própria esquerda, teve a parte só viu os efeitos positivos da anistia e esqueceu dos desaparecidos, não como eu conhecia. Ali, então, eu vejo como uma atuação também muito grande de advogados, alguns, defendendo a necessidade de dar a resposta à questão dos desaparecidos. Bom, nós vamos pegar a nossa ação dos familiares do Araguaia, né? Que é uma ação que inicialmente acho que foram 22 familiares desaparecidos do Araguaia, e ele foi fundamental para se criar fortalecer esse movimento da memória, verdade e justiça. E eu participei desse processo, junto com muitas outras, as familiares mais importantes, já com eles. Eu era ali uma periferia, eu sempre fui a periferia dos movimentos. E ali eu via a importância hoje, ainda mais olhando para trás, eu vejo a iniciativa fabulosa, né? Desses familiares entrar com a ação. Porque se não fosse a ação desses familiares, que depois vai ser resolvido no Brasil, a Justiça Nacional demora. Quando tem a abertura da Vala de Perus, é um outro marco histórico nessa luta por memória, que ela traz à tona ossos. A sociedade brasileira vai reconhecer o que é que nós estamos falando a partir de ossos. Todo mundo se impressiona com isso tudo. Um discurso parece que é vazio, as palavras são vazias. De repente, se nós não estranhamos, esses aqui estão lá na bala clandestina e tudo isso. Né? E eu sempre falo assim, a primeira autoridade pública que vai dar apoio à nossa luta, que é a Ligeirandina. Ela vai dar um apoio concreto, vai funcionar. Aí eu nem vou falar, eu vou só pegar a própria ação do Araguaia, que os familiares entram em 82, sabe quando é que ela vai ser considerada procedente pela Justiça Brasileira? Em 1993, 3 anos depois da Vala de Perus. Olha o resultado. Além da gente, antes disso, a gente já ter levado o corpo do Emanuel Bezerra de Santos, ele vai em 91, né, para a Caiçara do Natal,
E foi um desmantelo, né? Foi um desmantelo. Ali, olha, eu falo, aí que você diz, eu falo, eu merecia ver isso. Eu merecia ver isso. Ali já é o resultado. Eu merecia, mas não era só eu. Aquelas famílias mereciam. Aquelas famílias que em 82 entraram com ação, outras que entraram de forma individual, que era formação coletiva. Porque, Roberto, eu agradeço muito aquela acolhimento que o Emanuel Bezerra de Santos teve na cidade natal, em São Bento do Norte, que é a 13ª do Norte. Né? Eu agradeço muito porque mostra o significado da nossa luta, sabe? O significado, quer dizer, a gente, essa luta faz sentido, porque todo mundo precisa saber sua história. E a história do Emanuel, como de tantos outros, mas a gente pega o Emanuel, concretamente o que a gente tem, né, nas mãos ali naquele momento, representa a luta do povo brasileiro foi muito digna. Porque aquilo ali foi tão digna, quer dizer, ele morreu e as pessoas veem o Emanuel quase que como um Deus, né? Emanuel, para tudo quanto é lado, Emanuel vive. Parece que ressuscitou ali. Quando nós entramos ali na São Bento do Norte, todo mundo com aquela palmeira, não, uma folha de palmeira ali, balançando com esse branco. Gente, a cidade parou, uma cidade que eu me lembro tinha 8 mil habitantes. Quando a gente chega, a gente leva o caixãozinho, a última funerária, o pai dele, né? recebe. Leva a gente lá naquele quarto, que era o quarto da o negócio do ferro. Estava lá, estava a cama coberta com a chita, você lembra? Uma coxa de chita. Os amigos que entregaram a urna. Os amigos do Emanuel. Depois nós vamos lá e andando naquela cidade, nós vamos lá pro cemitério, os discursos que são feitos. Gente, que coisa. O Luciano, né? Eu lembro do Luciano. Vocês tinham outros também. O Dermi estava lá, não? O Dermi acho que estava aqui em São Paulo, né? Eu acho que o Dermi não estava. Não, o Dermi estava aqui em São Paulo. O Dermi foi despedir dele, mas acho que foi aqui em São Paulo. Estava aqui em São Paulo. Foi na Câmara Municipal. O Dermi Azevedo, né? Que nos ajudou muito. Ele era o elo, vocês e Dermi. Ele foi muito importante também. E tanto no caso do Emanuel, que depois nós levamos o Manuel Lisboa para Alagoas. Para Alagoas. Mas o Dermi foi para Alagoas. O Dermi foi lá no cemitério. Lá no cemitério estava eu, o Ivan e o Dermi. Aí nós fizemos, né? Tinham os funcionários que colocam na urna funerária, agora nós vamos levar lá para os preparativos, lá para encaminhar para Alagoas, né? Para Maceió. Nós passamos primeiro em Recife, depois foi para Maceió. No caso de Manoel Lisboa. No caso de Manoel Lisboa. E aí, então, estavam nós três no cemitério, e Dermi falou, mas nós não vamos fazer um ato político aqui? Eu falei, sei, Dermi, que é nós três. Não lembro. Como o Dermi fez um discurso, como se estivesse falando com milhões de pessoas sobre o Emanuel, a importância dele nessa luta. Uma coisa linda, sabe? E depois queria cantar internacionalmente, ele cantou um pedaço. Era só nós três, porque os funcionários já tinham ido embora, o cemitério era aquela, entendeu? Mas teve. A simbologia. E ele me falou, não, nós sempre fizemos isso. Eu falei, a gente faz, mas tem um ato, tem pessoas, aí a gente explica, né, o que está acontecendo. Mas ali não tinha ninguém, era só nós. Mas aí, esse fato do Emanuel, eu acho assim, tinha que ter sido mais explorado pelos movimentos pela memória, verdade e justiça. Eu acho que os anos passam
São praticamente mais de 30 anos que nós vivemos aquele momento, né? E tem um detalhe, a minha negócio que ajudou muito a divulgar o nome de Emanuel, foi ele que fez o Prêmio Estadual de Direitos Humanos, Emanuel Bezerra dos Santos, que esse ano fez 30 anos. E está fazendo todo ano, né? Todo ano tem. E com um detalhe, é que a gente lançou, primeiramente, aquele livro. Eu acho que você tem mais daquele livro, se tiver sobrando aí eu vou levar. Aquele livro aqui. Aquele livrinho, mas eu não achei. É raríssimo hoje. Aí depois apareceram os poemas de Emanuel. E agora apareceram outros poemas que a gente vai fazer a edição revisada e conclusa dos poemas de Emanuel Bezerra. E acho que tudo que a gente faz por eles é pouco. É pouco. Frente à grandeza dessas pessoas. E eu agora estou fazendo um prefácio sobre um livro de poesias das militantes assassinadas pela ditadura. Uma escritora que eu não conheço fez o livro e pediu para eu fazer o prefácio. E está me dando muito trabalho, porque eu estou levantando a história de cada uma delas. Porque eu penso assim, e ao escrever a história de cada uma delas, eu estou vendo que com profundidade a capacidade dessas mulheres de defender princípios, valores da liberdade e da justiça, ainda que elas tivessem naquelas condições e quase com certeza que iam ser assassinadas. Era quase? A faca estava na cabeça delas ali. A espada, né? É a espada, A faca é a espada na cabeça e elas não se intimidaram. Então, eu acho que trazer a história de Manuel, de todas as pessoas desaparecidas, políticas, é você trazer a história assim, da resistência de fato. Uma resistência que garante que o povo nunca seja derrotado. E quando for derrotado, caia de pé, não vai cair de joelhos, caia de pé. Porque eu acho isso importantíssimo, até para o momento que nós estamos vivendo. É um momento em que a democracia está ameaçada. Assim, não adianta a gente falar que não está. Está muito ameaçada. Mas você conviveu... Mas a gente não pode se deixar cair de joelho para esses fascistas. A gente tem que enfrentá-los com altivez, com a dignidade de uma história, de uma luta que, se a gente for pegar a história do Brasil, são muitas e muitas lutas, muitas e muitas revoltas. Né? Agora, Melinha, então, teve muitas mestres e mestres, né? Agora... Muitos advogados. Relembra alguns para a gente? O papel dos advogados na ditadura. Sabe que a Janaína tem um texto, eu até vou te dar. Ela tem um texto que ela divulgou. Ela fez há alguns anos atrás, da importância dos advogados num país de ditadura, em que a justiça não tinha nenhum valor, ninguém era totalmente respeitada, a justiça, os direitos humanos não tinha praticada, né? Eram direitos humanos. Aliás, a expressão direitos humanos era proibida, era censurada. Né? Eu li uma nota do delegado do DOPS mandando para toda a imprensa, dizendo que tais palavras não podem ser usadas de forma alguma, estão proibidas. Uma delas era direitos humanos. Tá? Então, direitos humanos, guerrilha, eu vou falar, revolução. Eu até faço uma comparação, porque quando deram o golpe, chamaram o golpe de revolução. E depois proibiram o uso da palavra revolução. Entendeu? Menos de 4 anos, aquela palavra revolução já não valia nada para eles. Eles passam a proibir. O AI-5 proíbe determinantemente essas palavras. Né? Bom,
Os advogados atuam, eles atuam em situações totalmente diversas, né? Quer dizer, eu acho, claro que eles não devem gostar que a gente lembre deles assim, mas eu sempre vou lembrar deles mais como companheiros de luta do que como advogados. Né? Porque só entrou quem tinha compromisso, né? Porque era muito arriscado, você não ganha nada. Não ganha, é experiência, né? Não é outra coisa que a gente ganha na vida é experiência, nem sempre nessa luta. Muita confusão. Muita confusão. Então, o primeiro advogado que eu queria, e que nunca tive, mas que foi meu grande amigo, foi Edivaldo Vieira, que morreu agora recentemente. Esse foi meu grande amigo. Foi um dia me falaram, você fique tranquila, porque um dia você vai receber a visita de advogado. Qual advogado? O nome? Me fala de Edivaldo Vieira. Eu não conhecia, não sabia. E quando eu estava no hipódromo, que eu vou conhecer Edivaldo Vieira, não como advogado, mas como preso político, ele foi preso. Eu falei, você é o advogado que nunca mais se deu, né? Para mim, você está preso, eu também, né? Então, nós dois estamos sempre. Esse foi o primeiro advogado. O outro advogado, que era um cara que também já morreu, foi o Virgílio Emílio Lopes, maluco de tudo. Ele era maluco de tudo, mas ele fez uma coisa. Ele um dia entrou no. Eu estava incomunicada, não estava com ninguém, não podia ver ninguém, não podia nem cantar. Eu cantava, eles diziam que eu estava incomunicável. Como eu estou cantando para mim mesmo, estou comunicando com ninguém. Não, mas não pode, você tem que comunicar, é proibido aqui. Mas um dia, um carcereiro abre a porta e fala, você tem uma visita. Eu falei, bom, deve ser tortura, né? Me tirar daqui para tortura. Porque a gente ouvia gritos de tortura. Deve ser. Fiquei até meio assim, preocupada, mas saí. Fui seguindo ele, entrei no elevador, num andar lá, ele abriu, numa sala, só tinha um homem, com o cabelinho todo arrepiado assim, todo. Ele falou, sou Virgílio, sou advogado, você assina esse papel. O papel é um papel em branco. O papel em branco. Então, eu falei, bom, eu estou fedida e mal paga, certo? Aí assinei o papel. Ele pediu até 2 assinaturas. Quando eu acabei de assinar, assim, morrendo de medo, porque eu falei, gente, estou assinando para muita vida. Aqui na polícia, no DOPS. Eu estou me arriscando muito, mas eu falei, mas eu não sei se eles vão desaparecer comigo, vão matar, vão fazer. A gente nunca sabia. A incerteza que deixava a gente ler o tempo todo, né? Você vivia na incerteza, fazia tudo na incerteza. Aí o Sigilo, que era o delegado, arrumou uma ruaça, você pode até ver, tem, acho que até no Brasil também. Abriu um processo contra mim, que disse que eu estava tendo contato com a organização clandestina. Eu fiz uma série de empresas e comunicar, eu não posso nem cantar, eu estou tendo contato, não estou sabendo, né? Aonde? E disse que o Virgílio, aí eu puxou para um lado para o outro, o Virgílio foi para um lado e para o outro, fizeram aquele sermão, ameaçado com pagará, de me entregar para o Fleury, de fazer não sei o quê. Fizeram aquela classe toda, depois me puseram na série. Eu continuei na série. Né? Nada aconteceu. Aí nada aconteceu assim. Eu ter assinado o papel, não ter assinado, parecia que não tinha feito diferença. Até que no dia 22 de junho, eu fui transferida para um presídio, onde as pessoas eram reconhecidas como presas políticas. A diferença é grande, né? Eu já não sou uma presa clandestina, eu já não sou uma sequestrada. E aí o juiz me convoca para ter uma audiência com o juiz. Eu vou ter audiência. Eu sou preso no dia 28 de dezembro. Eu vou ter uma audiência com o juiz no dia 4 de
Julho, vocês contam. Sim. Até 7 meses então, depois. até então eu não sou ninguém. Se for desaparecer, fazer ia acontecer. Aí eu vou. E aí o vigílio está lá também. Aí você vai ter. Aí ele chegou para mim, porque foi muito engraçado, né? Se sair do presídio dentro de um camburão enorme, sabe? Não é camburão, um caminhão fechado do exército, um soldado um lado do outro, e eu sentado aqui, soldado aqui, e eu sozinha. Bom, eu vou falar mais uma advogada assim, que foi muito importante na minha vida, doutora Rosa Cardoso, que foi da Comissão Nacional da Verdade. Eu tinha perdido a guarda dos meus filhos, como se tirou, ela que tomou uma ação, ela que fez uma ação para eu recuperar a guarda e conseguir a guarda dos meus filhos, ela que me defendeu no dia do julgamento, do meu processo. Ela, no dia que eu saí da cadeia, não tinha mais casa, porque eu estou na minha casa, levaram fogão, levaram tudo que eu tinha, não tinha nada. Foi saqueada. Foi saqueada, exatamente. Ela me levou para a casa dela. Eu fico lá quase um mês na casa dela. Porque ela falou, não, quando você tiver um emprego, tiver alguma coisa, você vai embora. Quer dizer, ela foi companheira, né, gente? O que eu posso dizer? Uma companheira. Foi um suporte assim na minha vida. Ela, a irmã dela, a Sininha, que já morreu. Mas, nossa, gente. Aí o dia que eu fui embora, ela me deu um lençol para eu pôr na minha cama, que eu ia também saber. Eu fui morar na casa da Rosa. Eu falei, gente, eu não posso ficar na casa da Rosa com todo esse. Mas, enfim, foi isso, gente. Muito obrigada. Me diz, você conheceu a banda Sidu? Ah, sim. Fala um pouquinho de banda. A banda Sidu era outra pessoa maravilhosa. Ele era uma mulher. Eu te recebi em casa a qualquer hora. Eu fui para Fortaleza para prestar solidariedade, visita. Eu visitei muito preso político, né? Eu fui no Ponto Sarazate, que é um presídio lá em Fortaleza, e ficava até fora da cidade. Tudo, eu conversava com a avó. E ela te recebia. Ela era uma mulher muito simples, gente. Ela era muito simples. Eu fico imaginando ela falando lá na justiça militar com aqueles coronéis, sei lá o quê, generais que ficam ali sem saber o que fazer, né? Tem aquela foto da Dilma que eu acho assim demais, né? Ela ali aquela foto. Devia ser uma aula de história, uma aula de direito, sabe? Aquela foto. Aquela foto é muito importante. Não sei como é que ela conseguiu aquela foto, mas eu acho isso demais. Mas, Amelinha, agradecendo demais a sua colaboração, né? Porque esse material vai para essa página da doutora Messi, né? E agregar as outras coisas, né? Quer dizer, engraçado, Amelinha, você começa a montar aquela relação dos mortos aparecidos políticos num livro pequeno. Ele vai crescendo. É de 960 páginas agora e está atrasado. Começou, quem fez aquele primeiro volume? Foi você? Primeira relação. Não existia relação. Era um documento feito pelo Ivan e Ivan a Cidade de Lisboa, foi entregado no Congresso Nacional da Anistia, que teve lá em Salvador, em 1978. Não era livro, eram papéis, papel datilografado, umas folhas. Aí, lá... E nesse segundo, esse foi o segundo congresso, que o Bigode falou que Mércia estava. Olha só, deixa eu botar, porque são 3 ou 4 volumes. Ela está concluída. Primeiro, segundo, terceiro, depois termina o
Faça como foi a primeira relação. Primeiro foi esse que eu estou te falando. Do Congresso em Salvador, que foi em 1979, né? Ou 78? Não, 78. Que era folhas. Que eram folhas de papel sulfite. O segundo livro, que é um laranja, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Já estava mais docinho, já tem um prefácio, aí é livro. Depois fica o vermelho. Ele é da... quem faz a articulação é a Suzana Lisboa, que é de Porto Alegre. Aí depois vem a versão aí depois vermelha. Tem uma outra versão que é do... É uma Assembleia Legislativa também, né? Uma versão que é Mário Copas, que faz aqui em São Paulo e lá em... Na verdade, quem fez foi aqui em São Paulo. Mas quem conseguiu primeiro publicar foi Amparo lá no Recife, que era o Miguel Arraes, que era o... Eu vi assim, foi a última vez que eu tinha aqui na tua casa, César me deu um bocado de negócio que vocês estavam fechando aquele. Aí depois nós fizemos esse outro, que é de 2009. Esse de nós. Você tem ele, né? Qual? Esse grande. É uma cor azul e vermelho. Grande. Né? Eu tenho. Eu tenho. Então, que é esse que eu vendi, gente, lá naquele... Então, começou de folhas para mostrar. Eu nem conseguia. Eu mandei de despachar aqui, que eu sei quem pediu, que pagou, porque o frete é caríssimo. Não, só para te dizer, a mulher que sai de folhas, vai crescendo, crescendo, crescendo. E agora... Aí começa uma certa institucionalidade que acaba no livro da Comissão da Verdade. E que não acaba. Não a Comissão acaba. da Verdade, não. A comissão, o relatório da Comissão da Verdade, ele é muito bom. É bem melhor do que o anterior, né? Mas ele não resolve. Ele não resolve porque ainda ele faz a pesquisa dos desaparecidos, é quase que não é feito. Eles copiam o nosso trabalho, não faz a pesquisa. Os indígenas, os camponeses. Os indígenas, camponeses, ainda tem uma pesquisa, graças ao Marcelo Zurico, graças aqui em São Paulo, Fábio Fernandes, lá dos camponeses é o Junei, e a Pastoral da Terra também, que começou foi a Pastoral da Terra. O Junei pega da Pastoral da Terra. Agora, foi feito lá ainda na época da ditadura, né? Aqueles 1.100 camponeses assassinados durante a ditadura. Agora, enfim, o relatório da Comissão Nacional da Verdade, ele tem o volume 1, que é o volume que eles dão mais, pesquisaram mais, fazem mais pesquisa. Ele traz na página, eu escrevi isso na página 373, 374, a história da morte da Sônia Maria Lopes Moraes Ângelo Jones. Até ali, que a porta ali é dela. Entendeu? Está ali a porta. Vocês pegam este volume, eu não vou falar na história, porque a história é cruel demais, ele fala no final da nossa entrevista. Mas peguem o volume 1, o relatório da Comissão Nacional da Verdade, 373, 374 páginas. Olha tudo, um pedacinho aqui, depois terminou o negócio aqui. A tristeza que é aqui, que o procurador que fez aqui foi o cara que me escutou. Então a Comissão Nacional me chamou para... O porquê dessa última pergunta, viu, amigo? Porque mostra todo um processo de evolução, né? Começa, vai... Eu acho que, olha, eu não... Está precisando de mais pesquisa, né? Eu acho que não há como a gente avançar mais, quer dizer, há como a gente avançar, mas tem que ter a verdade, tem que ter a disposição em construir políticas públicas de memória, porque senão fica dependendo assim, da sua boa vontade, da minha boa vontade, da sua. Não dá. Isso tem que ser política de Estado, que está longe de ser uma política de Estado. Você vê que até agora não se recriou
a Comissão Que Especial é de coisa mais Mortes besta, Aparecidos Políticos, gente, que foi criada no governo do Fernando Henrique, em 1995, e funcionou até o último mês do governo Bolsonaro, que ele fechou a comissão, extinguiu a comissão, no apagar das luzes do seu governo, que já foi apagado Antes de fugir. né? Antes de fugir. Então, nem isso. Quer dizer, eu acho que nós não estamos num processo de evolução. Houve muitos retrocessos, embora a gente tenha muitas informações, mas essas informações têm que ser transformadas em intervenções no sentido de construir, de fato, políticas de memória, de verdade e justiça. Tem que construir, tem que contar essa história do Brasil. Não dá para ainda hoje 60 anos. ficar 60 anos, fica um ministro da Defesa, fica lá os militares, querem, não querem. O que é isso, gente? O que nós elegemos o Lula. O Lula é militar? Não. Porque o político é político, o militar no quartel, tudo bem que está lá. Faz o trabalho dele lá, tem muita coisa para fazer. Né? Então não faz sentido a gente ainda estar. Porque hoje nós estamos. Eu fazer, tirar a escada, nós estamos com a brocha na mão, sem escada. Hoje. Porque não tem a comissão, nós não temos um canal de interlocução com o Estado. Então esse Estado, ele é deficitário, sabe? Ele é ainda perverso, muito perverso. Não com os familiares, porque muitos familiares já morreram, da primeira geração. As mães, os pais já foram. As irmãs, os irmãos estão aqui, na minha idade já estão também ali. Os netos estão aí dispersos, né? Netos, netas, mas não é uma questão de família isso, é uma questão de Estado. A ditadura não prejudicou, não foi aquelas famílias ali, não foi a doutora Mércia, ela prejudicou toda uma categoria profissional, de advogados, de médicos. Gerações. Não, e várias categorias profissionais, vários setores, né, em todo o território nacional. Eu gosto de falar isso porque tem muita gente que acha que eu falo da ditadura porque eu vivia aqui em São Paulo, aqui teve. Lá no Nordeste, lá não teve essas coisas. Como não teve? Porque está aí a história do Gregório Bezerra, que vocês estão trazendo, está aí. Que é 1964, aquele ser arrastado pelos cavalos lá nas ruas de Recife. 1964, gente. O que é isso? E a Messi. E aparece, a Messi aparece ali. Aparece, Não anda nada.